Já aproveitei aqui que eu estava gravando um vídeo anterior e vou gravar esse aqui para falar com vocês sobre os laços de alma, sobre o laço de alma e por que que tantas pessoas hoje estão quebradas na vida sentimental. Porque a Bíblia vai dizer que o que te une uma outra pessoa é o ato sexual. Ali você faz um laço com aquela pessoa, o pacto de sangue, a troca de energia, a química, o contato físico. E aí o que acontece com essa questão do laço de alma? Quando você tem vários relacionamentos passados sexuais com outras pessoas, você pode perceber. Você começa a ter, é como se você tivesse um pedacinho de cada pessoa dentro de você. Porque no ato sexual, os demônios eles são transferidos. Por isso que muitas pessoas, às vezes, são saudáveis quando começam a ter uma vida sexual antes do casamento. Elas começam a ter distúrbios, elas não conseguem dormir, começam a desenvolver depressão, desenvolver insônia. Quantas pessoas que eu atendo na mentoria que vem de muitos relacionamentos. Quando você vai ver e ouvir a história daquela pessoa, ela viveu as mesmas histórias. Ah, porque fulano me traiu. Aí o segundo traiu, o terceiro traiu. Ah, mas porque um me agrediu, o outro agrediu, o outro agrediu. E isso tudo, a gente está falando de um ambiente espiritual. Por isso que o casamento, ele é espiritual. Porque ele faz união com uma outra pessoa. Por que a palavra fala? Que você larga pai e mãe e se une com o casamento. Você se torna um. E se eu me torno um, eu me torno com um demônio que está naquela outra pessoa também. Resultado de muitas pessoas hoje com problemas psíquicos é devido àquilo que ela não se libertou espiritualmente. Por isso que eu falo muito, tem que haver quebra dessas alianças que você constituiu ao longo dos anos. Tem que haver um desligar, porque você pensa que não. Vou aqui te dar um exemplo. Quando você tem relação sexual antes do casamento, aí você já teve aquela relação e aí você casa para resolver aquela questão sexual. Aí o casamento, às vezes, ele já começa a desandar, a pessoa começa a já ter frieza, não ter desejo pelo cônjuge, porque houve uma aliança lá antes do casamento que fez você se conectar, que fez você se unir naquele laço, e aquilo que deveria ser bênção acaba trazendo para você uma maldição. E você não sabe com quantas pessoas a outra pessoa dormiu. Por isso que é tão sério a tua vida sentimental e a tua vida sexual. Eu tive um período, que eu já até compartilhei aqui no canal, que eu comecei a ter muitos comportamentos. Já tem um tempo atrás, quando eu estava fora da presença do Senhor, eu comecei a ter muitos comportamentos de irritabilidade, de estresse contínuos. Eu comecei a ter sempre a estima lá embaixo, eu comecei a ficar agressiva. E por conta de uma relação que eu tive, né, fora da presença do Senhor, que eu estava com aquele demônio se manifestando. Observa bem, o fato de você ter relação com uma pessoa faz a transferência de demônios. Mas esses demônios podem trazer para você uma possessão, como pode trazer influência para você. Por isso que, por exemplo, um relacionamento narcísico. A Bíblia fala sobre o relacionamento narcísico. A pessoa que tem um ego inflado, a pessoa que ela tem um coração duro. Aí a pessoa que viveu esse relacionamento pode perceber quando ela sai daquele relacionamento. Ela tá tão destruída, ela tá tão perdida, que ela saiu dali, praticamente, daquela relação, sem saber qual é a direção que ela vai tomar. Porque ela sofreu tanto naquele relacionamento, porque havia um demônio que trabalhava na vida daquela pessoa e que oprimia aquele relacionamento. Porque a opressão é um demônio. Os sucumbos, os incubos, demônios que trabalham na madrugada.
Tem demônios que trabalham muito profundo na insônia. Gente, isso aqui dá vários vídeos para eu poder compartilhar com vocês, mas esse vídeo específico, que eu quero que você que está chegando aqui pela primeira vez já se inscreva nesse canal, já aí ativa as notificações, já dê o teu joinha e seja aí agraciada com esse vídeo. Talvez você não entendeu por que sua vida sentimental não vai para frente. Aí você fala para mim, mas eu tô com uma nova pessoa, só que você ainda não esqueceu uma outra pessoa. Aí talvez você tá falando, meu Deus, eu quero me casar, mas aí você não consegue se libertar daquele relacionamento passado, porque você já teve várias uniões para trás e nenhuma delas foi quebrada, nenhuma delas gerou em você arrependimento, nenhuma delas fez de você ser uma pessoa liberta. Você precisa estar liberta, você precisa estar inteira. E quando você tem esses demônios transferidos na sua vida, eles mexem com todas as suas áreas. O teu psique, as tuas emoções e o principal, o teu espiritual. Quantas pessoas hoje desenvolvendo problemas psíquicos? Atuações de demônios que trabalham aonde? Na mente. Quantas pessoas desenvolvem problemas sexuais, né? De frieza, né? De traições, demônios. Quantas pessoas que elas têm um pedacinho de cada pessoa dentro delas e, por fim, elas já perderam a identidade. Uma hora você é agressiva, uma hora você é tranquila, daqui a pouco você desenvolve irritabilidade. E eu, quando passei por isso, eu compartilhei aqui nesse vídeo, eu precisei fazer uma libertação. Eu precisei fazer ali uma quebra de aliança que eu tive naquele ato sexual com essa pessoa, porque eu estava constantemente com aquela pessoa no meu pensamento. E era devido àquele ato sexual. O demônio que estava naquela pessoa foi transferido para mim. Então eu comecei a ter comportamentos malignos mediante aquele ato. Por isso que você precisa não ter relação sexual antes do casamento. Você não pode ter relação sexual com pessoas fora... Não, na verdade, com pessoas não. Você não pode ter relação sexual antes do casamento. E as pessoas que você já teve esses atos sexuais lá para trás, você precisa. Faça uma libertação. Procure fazer cura interior. Isso vai trazer para você. Você vai ver. Até o teu semblante vai ser outro. Às vezes você anda oprimida. Às vezes você anda atribulada. Às vezes você anda aí saindo de um relacionamento, entrando em outro, entrando num noivado, entrando em outro, daqui a pouco tenta e não dá certo com ninguém. Por quê? Porque você tá conectada a laços de alma, né? Porque essa união, essa junção. Por isso que você às vezes fala assim, eu atendo muita gente na mentoria que fala pra mim assim, mas eu tô com essa pessoa, mas eu não consigo parar de pensar no meu ex. Mas eu quero me casar de novo, mas você tá lá ainda, aliançada ao teu esposo, né, que você teve lá um casamento. Aí eu atendo pessoas que falam, mas eu não tô feliz, eu tô com uma pessoa, mas eu não tô feliz. Porque você tá vazia. Porque provavelmente tem atuações de demônios na sua vida. Então você precisa fazer essas quebras na sua vida. Eu dou atendimento também nessa área, mentoria, né, para essa área espiritual. Então você também pode entrar em contato aqui através da descrição do nosso WhatsApp, né? Tem o meu livro físico, tem o meu e-book, tem o Deu Tudo Errado para Dar Certo, né, que também é um curso longo aí de reconstrução, de cura, né, todo o processo que eu passei, e talvez esse seja o motivo que você não consiga ser feliz na sua vida sentimental. Talvez o seu leito tá sujo, né, de tantas pessoas que dormiram na sua cama, tantas pessoas que já se deitaram com você. Tá na hora de você ser livre disso, para você viver o que Deus tem para tua vida. Um grande beijo, Deus abençoe você e até os próximos vídeos que eu vou estar gravando mais sobre esses conteúdos aqui. Grande beijo.